Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Forças ucranianas eliminam infiltrações russas. O vídeo de hoje vai revelar a inteligência militar da Ucrânia esmagando as táticas desesperadas dos russos ali na fronteira russa, né, com Kharkiv, com a província de Kharkiv, que é ucraniana. Eles fazem fronteira ali, uma fronteira seca grande ali. E descubra como os drones de reconhecimento transformaram as florestas da região e estradas em verdadeiras zonas de abate implacáveis para os russos. Mostramos os detalhes de como a unidade Scala de equipes de assalto aniquilaram 56 russos e incendiaram suas posições fortificadas em Odradne. Essa tropa Scala é uma tropa de elite, na realidade é uma brigada que está ali atuando naquela região. É uma brigada do exército ucraniano. Peço a vocês que não são inscritos, gostam da verdade, inscrevam-se no canal. Deixem o seu valioso like, é muito importante o like de vocês e a sua valiosa inscrição também, e acione o sininho. E compartilhe com seus contatos, comente abaixo sobre a impressionante superioridade ucraniana, da virada que já há um tempo a Ucrânia vem fazendo sobre os russos ali no teatro de operações. Drones de detecção transformam a fronteira em zona de abate. As forças ucranianas dão uma aula de modernidade e estratégia ao neutralizar sistematicamente as tentativas dos russos de avançar ali na região da província de Kharkiv. O objetivo da Rússia na fronteira internacional entre a Ucrânia e a Rússia naquela região é criar zonas de amortecimento para empurrar os ucranianos a colocar mais cidades ao alcance da artilharia russa, ou seja, eles recuam, aí os russos conseguem avançar e trazem a sua artilharia. E a sua artilharia vai poder cada vez mais alcançar mais cidades, mas é isso que a Ucrânia está impedindo. Eles não estão conseguindo. Como a Ucrânia possui uma enorme fronteira norte, seria impossível e desgastante posicionar fisicamente soldados de infantaria em cada floresta ou estrada, é muito difícil. E sabendo disso, os russos tentam explorar essas brechas enviando grupos minúsculos de apenas 2 a 5 soldados para sondar as áreas vulneráveis. Os soldados da Rússia movem-se escondidos por matas e estradas pouco defendidas, utilizando inclusive roupas civis para tentar estabelecer posições ocultas. Notem uma coisa, geograficamente, a região de Kharkiv é muito diferente do leste e ali do sul, principalmente, né? Onde são estepes, tem muitos campos. Então é mais difícil se esconder. Agora, essa região ali ao norte da Ucrânia, ela tem muita vegetação, tem muitas florestas, tem muitas elevações, tem muitos morros. Então, ela é diferente do que naquela outra parte sul e leste da Ucrânia. Então, eles movem-se ali na região norte com mais facilidade, embora que sempre apanharam ali, tentaram tomar Kharkiv há 2 anos atrás e não conseguiram, tiveram baixas muito grandes naquela região. E agora eles estão tentando voltar a estabelecer posições ocultas naquela região para fazer distúrbios e poder trazer mais gente e engrossar as tropas. No entanto, a liderança militar da Ucrânia substituiu, com total sucesso, uma linha física contínua por uma poderosa rede de vigilância tecnológica. Os drones de reconhecimento monitoram continuamente cada centímetro de acessos à fronteira da Ucrânia, ou seja, eles já começam a monitorar os russos ali no território da própria Rússia. E todos, de cada centímetro, transformando os espaços vazios em zonas de abate observáveis, ou seja, aí a Ucrânia começa a atacá-los na própria Rússia, porque eles não detêm o controle da linha de fronteira, né? Ali na região da província de Kharkiv. Assim que os russos entram em território ucraniano, eles são detectados e ficam completamente sem apoio logístico, blindados ou tropas de fuga. E forças da Ucrânia anexam grupos de assalto dos russos. A abordagem ucraniana diante da escassez de efetivos demonstra uma clara superioridade, no entanto, intelectual, tecnológica, técnica, né, em relação ao comando militar da Rússia. Enquanto a Rússia continua enviando pequenos grupos através das brechas com uma intensidade ineficaz,
os ucranianos respondem com a precisão destrutiva. Assim que os sensores de drones localizam os invasores, o comando ucraniano aciona drones FPV, drones bombardeiros e artilharia pesada. Unidades de resposta rápida da Ucrânia ficam de prontidão para se deslocar rapidamente por uma frente de combate muito mais ampla. Isso permite manter toda a segurança da integridade territorial, utilizando um número muito menor de homens do que os russos utilizam. Os grupos da Rússia entram no território, mas não possuem poder de fogo, porque são grupos minúsculos e normalmente vêm armados só com fuzis e pistolas, né? E facas de combate, baionetas, né? Mas isso não resolve 5 caras enfrentar um pelotão ucraniano que se desloca para eliminá-los ou prendê-los e fazer a limpeza da área. E eles entram no território normalmente, mas não possuem poder de fogo para manter posições e acabam isolados. Esse é o grande perigo e é o grande erro deles ficarem isolados, e ficam isolados. O comando dos russos esperava uma reação lenta por parte dos ucranianos, mas essa esperança russa mostra-se totalmente frustrada a cada combate. A unidade Skala, SKALA, desmantela a infiltração russa em Kozacha, Lopan. As recentes operações realizadas perto da localidade de Kozacha, Lopan, deixaram muito evidente o funcionamento perfeito dessa rede de defesa da Ucrânia. Vários grupos da Rússia, compostos por apenas 2 ou 3 soldados, cruzaram a linha de fronteira, avançando pela estrada principal. A vigilância aérea por drones ucranianos localizou os movimentos dos russos quase que imediatamente de forma automatizada. As tropas de assalto da renomada unidade ucraniana Skala planejaram com cuidado uma missão rápida de limpeza da área invadida. No dia seguinte, os combatentes avançaram em direção à brecha, utilizando veículos por todo o terreno para surpreender os soldados da Rússia. A artilharia ucraniana castigou primeiro os esconderijos dos russos, antes que os operadores avançassem a pé para varrer o terreno. Os sobreviventes da Rússia foram eliminados ou empurrados diretamente de volta para seu próprio lado da fronteira internacional. Ou seja, eles acabaram fazendo uma fuga desabalada e uma fuga desordenada. Reforços da Ucrânia asseguram a área enquanto octocópteros e drones FPV cruzaram a fronteira para atacar as bases de apoio russas. Então eles avançaram dentro da própria Rússia, né, para justamente eliminar essas bases de apoio que foram identificadas. Esses ataques aéreos destruíram o pessoal técnico russo, as rotas de movimento e as posições de retaguarda e um veículo blindado dos russos. E as trincheiras dos russos em Odra, DNE, são incendiadas em combate. O mesmo padrão de eficiência e aniquilação repetiu-se mais a leste, perto dos assentamentos estratégicos de Odradne e Milove. As forças da Rússia infiltraram-se utilizando 3 vetores diferentes, tentando cavar trincheiras nas florestas densas para obter cobertura. Os russos foram detectados de forma imediata pelas lentes dos drones de monitoramento da Ucrânia que cobriam a região de Kharkiv. Drones ucranianos começaram a lançar granadas sobre as valas, enquanto os drones FPV caçavam os russos que tentavam mudar de posição e sair de um esconderijo para outro. Equipes de assalto da Ucrânia avançaram a pé para limpar as linhas de árvores, no caso da infantaria ucraniana. Pontos fortes e posições fortificadas dos invasores também foi feita a limpeza e foi retomada essas posições. Registros que foram feitos pelo exército ucraniano, eles falam de que soldados ucranianos despejam uma substância dentro das trincheiras ocupadas. Lógico que não tem gente com vida lá dentro. O fogo forçou os russos a saírem, forçou os russos a saírem de seus esconderijos, deixando-os totalmente expostos aos atiradores e combatentes da Ucrânia e aos drones de FPV. As unidades ucranianas recapturaram totalmente o vilarejo de Odradne e todo o território ao redor, com extrema bravura.
O balanço final aponta que os russos perderam 56 soldados nesta tentativa fracassada, sem obter absolutamente nenhum resultado prático. E para nós concluirmos, a estratégia inteligente da Ucrânia em Kharkiv prova que a tecnologia aliada, a coragem supera as táticas ultrapassadas insistentes dos russos. Ao transformar a longa fronteira norte em uma rede vigiada por drones, os ucranianos anulam as tentativas de infiltração da Rússia. A eliminação de 56 soldados apenas num dia, na mesma região, e a destruição de blindados mostram que a qualquer momento o invasor quer cruzar a linha, mas ele vai ser caçado e vai ser destruído. Não consegue, quer dizer, ele consegue ultrapassar, mas ele não consegue avançar, ele não consegue se estabelecer. A Ucrânia segue demonstrando total controle tático e superioridade na sua defesa e nos seus contra-ataques e para proteger as suas cidades e o seu povo deste país soberano, que o criminoso do Kremlin quer acabar com a soberania. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Não esqueçam, eu conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.